Oi galerinha, hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho mais sobre nomenclatura de hidrocarbonetos e eu fiquei de passar as regras complementares, então a gente vai aproveitar para retomar um pouquinho o que foi visto no primeiro vídeo e eu já vou falar sobre as regras complementares. Então vamos lá? Eu tenho aqui duas estruturas, coloquei duas estruturas para a gente começar. O que eu vou fazer aqui? A primeira coisa, ver o número de carbonos que eu tenho em cada uma delas. Vamos lá na primeira. 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 carbonos, eu tenho o quê? Retomando. Tenho but, né? Não sei se vocês lembram, era met, et, prop, but. 4 carbonos eu tenho but. Se eu tenho uma dupla ligação, eu venho aqui e coloco o infixo em. Se é hidrocarboneto, o meu sufixo é O. Então, eu tenho aqui, nessa primeira estrutura, o buteno. Vamos para a segunda. Tem 1, 2, 3, 4 também. Então, eu vou lá e coloco but. Tem uma dupla ligação. Vou lá e coloco em. Se é hidrocarboneto, eu vou lá e coloco O. Então, tem hidrocarboneto. Tá, mas se eu tenho aqui buteno na primeira estrutura e buteno na segunda estrutura, os nomes são os mesmos, então? Não, os nomes não são iguais. Por que os nomes não são iguais? Porque a gente tem aqui estruturas diferentes, tá? E a gente consegue perceber essa diferença através da localização da dupla ligação. Então, nessa primeira estrutura, a gente tem a localização no início e nessa segunda estrutura, a nossa dupla está aqui no meio. Então, se eles são estruturas diferentes, os nomes também precisam ser diferentes. Tá, agora entra a regra complementar para a gente analisar essa diferença. Como que a gente faz? A gente tem que numerar a cadeia. Tá, e a gente começa numerando a cadeia como? Da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda? A gente começa numerando a cadeia a partir da extremidade mais próxima à dupla. Então, a gente vem aqui nessa primeira cadeia, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, porque a nossa dupla está aqui no início. E agora, a gente tem a dupla no carbono 1 ou no carbono 2? Porque ela está aqui entre o carbono 1 e o carbono 2. O que eu coloco aqui? Coloco o buteno 1 ou buteno 2? A gente vai colocar sempre o número menor, tá? Então, eu tenho aqui buteno 1. Então, vamos numerar a segunda estrutura. Se eu tenho a dupla ligação no meio, tanto faz eu começar da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, eu venho aqui, vou começar pela esquerda. 1, 2, 3, 4. Agora, eu tenho aqui a dupla entre o carbono 2 e o carbono 3. Como eu coloco o menor número, eu tenho buteno 2. Então, eu tenho buteno 1 e buteno 2. De acordo com a IUPAC, vamos lá, a IUPAC, o nome correto que a gente dá para esses compostos ficaria assim, ó, but 1 eno, que é onde está localizada a minha dupla. E da segunda estrutura ficaria but 2 eno. Não está errado esse primeiro aqui, o buteno 1 e buteno 2. Porém, a maneira mais correta, né, que segue aí o PAC, é but 1 eno, but 2 eno. Sobre as cadeias cíclicas, tá? A cadeia cíclica tem a ideia principal praticamente a mesma, tá? Então, vamos lá. A gente tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Se a gente tem 4 carbonos, a gente tem but. Só tenho simples ligação. Só tenho simples ligação. Hidrocarboneto, eu tenho butano. Mas aqui eu tenho a cadeia fechada. Se a minha cadeia é fechada, eu venho aqui e coloco ciclo. Então fica ciclobutano. Vamos ver esse outro aqui também. Tem aqui 1, 2, 3 carbonos. Então eu tenho prop. Tenho uma dupla ligação em hidrocarboneto, tem o propeno.
Mas aqui também a cadeia é fechada. Se a cadeia é fechada, eu venho aqui e coloco um pouquinho, só que fazendo ao contrário, tá? Então a gente tem aqui os nomes dos hidrocarbonetos e a gente precisa colocar então as cadeias. Então vamos lá. O primeiro nome que a gente tem aqui é o etilo. Então a gente vê que a gente tem quantos carbonos? Et, met, et. Se a gente tem et, a gente tem 2 carbonos. Eu venho aqui, primeira coisa, coloco o número de carbonos. Depois a gente vai analisar qual o tipo de ligação. Se eu tenho um infixo in, a gente sabe então que a gente tem 3 ligações. Se a gente tem 3 ligações, a gente vem aqui, como a gente só tem 2 carbonos, né? Então, obviamente, as 3 ligações estão aqui no meio. A gente vem aqui e completa com 3 ligações. Para finalizar, a gente precisa completar a tetravalência do carbono. E isso a gente faz adicionando hidrogênio. Então, a gente vem aqui, tem 1, 2, 3, coloca um hidrogênio aqui para completar. 4, 1, 2, 3, coloco mais um hidrogênio aqui para completar. Vamos para o próximo exemplo. Tenho aqui pente 1,4-dieno. Dieno. Vamos prestar atenção aqui. Pente. Pente eu tenho quantos carbonos? Tenho 5. Venho aqui e coloco 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 2 duplas ligações aqui. Que eu vejo aqui, ó, no dien. No primeiro vídeo eu falei que falaria um pouquinho mais sobre o dien. Então eu vou falar um pouquinho aqui nesse exemplo, tá? Dien é quando eu tenho 2 duplas ligações. Então eu tenho uma dupla ligação localizada no primeiro carbono e a outra dupla ligação localizada no quarto carbono. Então eu venho aqui, numero a cadeia, 1, 2, 3, 4, 5. Coloco uma dupla no primeiro carbono e coloco outra dupla no quarto carbono. Tá, agora falta o quê? Completar a tetravalência do carbono colocando hidrogênio. Então a gente vem aqui, eu tenho 1, 2, completo com 2, 1, 2, completo com... Opa, desculpa, gente. Vamos lá de novo. 1, 2, 3, completo com 1, 1, 2, completo com 2, 1, 2, 3, completo com 1, 1, 2, completo com 2. Então essa é a estrutura do pente 1,4-dieno. Agora eu tenho ciclo hexano. Se é ciclo, eu tenho cadeia fechada. Se eu tenho hex, eu tenho 6 carbonos, então eu tenho um hexágono. Eu venho aqui e faço cadeia fechada, tenho ciclo hexano. Então, essa foi mais uma aulinha rápida. Ainda tem muita coisa pra gente ver, ainda tem os radicais. Isso vai um pouquinho longe ainda. E eu vou passar então num próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. E a gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!